Chegamos no processo de entrevista. O processo de entrevista ele tem que ser muito moroso para garantir a eficiência do próprio colaborador. A gente vai apresentar aqui para vocês algumas ideias e também um vídeo explicando na prática como que ele deve funcionar para você garantir um fit cultural do colaborador e as expectativas da empresa. A gente acha que o mais importante hoje são os aspectos técnicos, porém os aspectos comportamentais e a ética, os valores, os princípios daquele colaborador é o que vai garantir que esse cara vai se manter na sua empresa, se manter conectado com o seu propósito como proprietário ou como departamento e realmente, como que eu posso dizer? Mas realmente gerar valor para aquela equipe, para aquele departamento, para aquela corporação no médio e no longo prazo. Então, o processo de entrevistas, você tem que fazer perguntas e você tem que fazer com que o colaborador se questione e se abra. Se ele não se abrir, o que vai acontecer? Você não vai sentir confiança inicialmente e você pode estar escondendo algum detalhe técnico ou comportamental que vai ser realmente essencial para que ela funcione para aquele departamento, seja que ele tenha ou que ele não tenha, vamos colocar assim. Então você tem que fazer as perguntas certas que façam com que o mesmo fundamente respostas e não tenha respostas prontas. Então sim, não, gosto disso, gosto daquilo, não. Explique um pouco mais. Então faz ele detalhar um pouco, porque nesse processo você vai acabar conhecendo cada vez mais ele e fazendo com que ele fundamente mais as respostas dele. Ele se explique e ele realmente entre em detalhes. Entre em detalhes mais técnicos sobre as funções e setores que o mesmo atuou. Então não adianta você somente conhecer que ele atuou no mercado realmente de arquitetura, no mercado jurídico, sem entender realmente o que ele fazia, como ele se comportava, quem era o cliente dele, como ele redigia uma proposta, se ele atuava com um sistema de informação ou não, ou atuava de maneira desorganizada, no Excel, por exemplo, com várias planilhas. Você tem que entender isso. E quando ele entrar na sua empresa, ele vai ter que entender o tipo de função que ele vai exercer. Então, se a sua empresa demanda de um sistema e ele fazia uma tarefa em várias planilhas de Excel, vários controles, quando ele entrar, ele não vai se adaptar de cara. Então você vai ter todo um período, todo um tempo, isso falando do aspecto técnico, que dirá no aspecto comportamental. Então como ele falava com o cliente, como que ele atendia, WhatsApp, ligação, videochamada, como que ele vai se comportar numa videochamada, por exemplo, com a sua equipe, com o seu cliente. Se ele não estiver acostumado com isso, e se você não entender esse aspecto um pouquinho mais da rotina anterior dele, o que vai acontecer é que ele não vai se adaptar muito bem. E muitas vezes pode ser que ele nem se adapte. E aí você vai se frustrar e vai ter uma rotatividade ali. Beleza. Entre aspectos pessoais também, super importante. Então você tem que entender a fundo a fase de vida do mesmo e as experiências anteriores que moldaram a personalidade desse colaborador. Se você não entender todas as fases de vida desse colaborador, você não vai saber em que momento ele está e o que ele almeja. Então você tem que entender realmente todo o aspecto familiar dele, qual que é a bagagem dele, então o que fundamentou ele ser daquele jeito, ter aquela personalidade. Entendendo isso, você consegue realmente enxergar como que ele vai se comportar perante os outros colaboradores que você tem ali na equipe. Questione sobre a perspectiva de futuro do mesmo. Então você tem que saber o momento pessoal, como eu comentei, profissional, e onde que ele quer chegar. A pergunta que acaba mais incomodando os profissionais é como que você se vê daqui 5, 10 anos. Ninguém sabe responder essa pergunta. É muito raro. Porque a gente está muito acostumado a viver o imediatismo, a viver o curto prazo, se planejar para amanhã e não para daqui 5, 10. Então você criar um pouco essa expectativa e criar um pouco esse incômodo no colaborador dele se questionar e dele fundamentar uma resposta nesse sentido, vai explicar muito sobre ele. Então, esses aspectos são essenciais, porém, os aspectos principais são os comportamentais e emocionais, que eles têm que bater justamente com o fit cultural que a sua empresa demanda. Como eu comentei anteriormente, como a Samantha pôde explicar para vocês. E a gente vai explicar um pouquinho num vídeo muito legal, muito dinâmico, para vocês poderem ver. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Muito legal. Eles puderam aplicar na prática diversos testes emocionais, comportamentais nos colaboradores, onde eles puderam realmente entender os princípios, os valores, como que cada pessoa reage na pressão, como cada pessoa reage em cada momento. Então, essa estratégia de marketing e até de eficiência num processo de recrutamento é sensacional e essencial para você realmente tornar os seus valores como proprietário, como gestor e da sua equipe compatíveis com o do seu colaborador e criando uma sustentabilidade no seu departamento ou até na sua empresa no médio e longo prazo.